Olá, pessoal, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, Tudo Sim, certo? conseguimos. Pronto. É, bom, né? Vamos iniciar, né? Novamente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira sessão do ciclo 6 do programa Eco UFOS Diabetes Mellitus. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês, né? Dando início em mais um ciclo de capacitação nesse segundo semestre do ano 2025. Um programa que, desde 2023, ele já vem capacitando profissionais da saúde, né? Que fazem um acompanhamento às pessoas com diabetes mellitus, tanto aqui do estado de Sergipe, como também em outros estados do Brasil e até do mundo, né? Bom, teremos 6 encontros, né, de forma online, como estamos tendo hoje, e espero que esses encontros eles sejam produtivos, que vocês absorvam o máximo de conhecimento através da troca de experiência com outros profissionais e também aprendam com os nossos especialistas convidados, né? Antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Acho que a maioria já me conhece, né, lá pelo WhatsApp, mas eu sou Franciele Santana, sou enfermeira, sou mestranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, aqui. E aqui no ECO eu participo aqui da coordenação de monitoramento e avaliação dos resultados e também atuo aqui como facilitadora das sessões. Gostaria também de apresentar a equipe que está aqui, né, e trabalha aqui por trás, fazendo todo esse programa acontecer. E enquanto isso, eu gostaria de convidar vocês a se apresentarem também no chat. Estou vendo que algumas pessoas já colocaram aqui, né? Então, quem quiser, fica à vontade para falar nome, profissão, cidade, local, né, onde trabalham, onde estudam. Se possível, ligar as câmeras também para facilitar a nossa interação e a gente se conhecer mais um pouquinho. Então, vou passar aqui a palavra para Joel. Boa tarde, Joel, tudo bem? Oi, Franciele, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, Olá, pessoal, né? Queria desejar uma boa tarde a todos. Eu sou o Joel, né? Sou servidor técnico da Universidade Federal de Sergipe e eu estou no projeto ECO na parte, na função de apoio técnico, né? Queria desejar uma ótima sessão a todos. obrigada, Joel. Grazi, tá por aqui, Grazi? Ou então Anne Beatriz, boa tarde, tudo bem? Tá por aí? Gostaria de se apresentar? oi, boa tarde. Sim, meu nome é Anne Beatriz, faço parte do projeto ECO, do projeto de extensão, e sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe e vou para o sexto período. Obrigada, Anne. Bom, gente, queria dar uns avisos antes, né, da gente realmente começar. Ao longo desses anos, né, fizemos algumas parcerias, né, com algumas instituições e secretarias aqui do nosso estado de Sergipe. Nesse ciclo 6 fizemos parceria com a Universidade 11 de Novembro de Cambinda, lá na Angola. Então, temos a presença de alguns estudantes de lá. Queria desejar boa noite, né, que lá o fuso horário, lá são às 6 horas, então boa noite e desejar também um bom início para vocês. Por ser essas sessões colaborativas, né, que oferecemos, vocês todos podem, né, participar de forma direta aqui das nossas sessões. Basta só sinalizar aí que daremos o espaço. Pode ser aí no chat, pode ser usando as ferramentas aqui, levantando a mãozinha, que aí estaremos, acompanhando e dando o momento de fala, certo? E ao longo desse ciclo, né, vamos discutir alguns temas relevantes para o manejo de diabetes, sempre com base nas evidências científicas atuais e com aquele olhar, né, atento para a nossa realidade do SUS. Não sei se vocês, se todos aqui estavam na nossa reunião de orientação, mas vamos relembrar como funcionam as nossas sessões, né?
Elas são compostas por dois momentos importantes. Temos uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, e em seguida faremos a leitura e a discussão de um caso clínico real que foi enviado por duas profissionais de saúde. Aviso também que esse momento da apresentação didática, né, ele é gravado e iremos disponibilizar, né, depois lá no nosso site e também no nosso canal do YouTube, para que vocês possam rever, né, toda essa apresentação. E no final dessa sessão, iremos disponibilizar também no chat o formulário de satisfação da nossa sessão. E é através desse formulário que também iremos contabilizar a frequência de vocês, né, para a emissão do certificado lá no finalzinho do curso. Bom, vamos dar início à nossa apresentação, né? Hoje vamos falar um pouco sobre diabetes tipo 1, e essa apresentação ela será conduzida pela nutricionista Maria de Lourdes Machado, que é especialista em doenças crônicas pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, educadora em diabetes, educadora em bomba de insulina e fundadora do Centro Interdisciplinar em Diabetes. Boa tarde, Maria. Tá por aqui? Deixa eu ver a câmera aqui. Pronto, já tá por Boa aqui. tarde. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Agradecemos por aceitar o nosso convite, e por participar desse programa, né? Dividindo conosco os seus conhecimentos e também as suas vivências sobre diabetes tipo 1. Então, fica à vontade. Desejo a todos uma ótima sessão. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou brindar aqui a tela para a gente começar, tá? Alguém pode me falar se já está aparecendo? Está sim. Sim, Joia. Então vamos lá. Ela já me apresentou, eu vou passar aqui. Bom, pessoal, só para a gente contextualizar, né, onde é que a gente tá. O diabetes, né, independente aí de a gente entrar ainda no tipo, né, já que a gente está iniciando aí esse novo ciclo ainda para vocês. O diagnóstico dele vai vir de fato com hiperglicemia, ou seja, uma glicemia fora do alvo, fora da meta, seja uma glicemia de jejum, seja pelo teste de tolerância oral à glicose, enfim, mas é uma hiperglicemia, fora do padrão de normalidade, o valor, tá? Só que isso pode ocorrer por mais de um mecanismo, e isso é o que vai definir exatamente é um dos motivos que define o tipo, né, do diabetes. Então, é sempre por deficiência. Pode ser deficiência na produção de insulina, por exemplo. Então, o paciente ele pode não produzir insulina nenhuma, que é o caso do diabetes tipo 1, por exemplo. Ele pode produzir alguma coisa, tem uma deficiência só, ele não está produzindo o adequado. Ele também pode ter uma deficiência na ação da insulina, que a gente vê muito em diabetes tipo 2, por exemplo. Então, o paciente até tem uma produção ali, mas ele tem uma resistência à insulina. Então, o corpo acaba dificultando ali a ação da insulina por conta dessa ação prejudicada, tá? No caso do diabetes tipo 1, o que que acontece? De maneira errônea, o corpo reconheceu como estranho a célula produtora de insulina, a célula beta, e acabou destruindo. E aí, por isso que nesse sentido, o paciente com diabetes tipo 1, a gente não tem produção de insulina, salvo quando o paciente tem um diagnóstico, ele passa por uma fase chamada fase de lua de mel, que ainda tem um resíduozinho de insulina. Então, no exame peptídeo C, né, a gente consegue ver quanto o paciente ainda tem de reserva. Então, é possível, quando o paciente é diagnosticado, se a gente fizer o peptídeo C, vocês vão ver que vai estar ali, possivelmente já abaixo do nível de referência, mas não vai estar zerado ainda, tá? Quanto tempo passa em fase de lua de mel? É uma pergunta assim de milhões. Mas, em geral, meses. Mas eu já tive pacientes que passaram anos, por exemplo. Então, mais em geral, meses. Isso só a gente acompanhando o paciente. Mas, além dessa perda abrupta de insulina, o que é que a gente vê? A destruição da célula beta-pancreática. Por quê? Porque teve ali uma destruição autoimune. Então, além desse peptídeo C, né, bastante reduzido e tendendo a zero em pouco tempo, a gente também vai ver anticorpos relacionados à condição do diabetes tipo 1. Então, pensando no SUS, por exemplo, qual é o primeiro exame que já faz quando a gente vê ali que está caracterizado como tipo 1?
Em geral, os exames solicitados são peptídeo C e anti-Gad, tá? Existem outros anticorpos, tá? Mas, em geral, por exemplo, aqui, né, no estado, no caso, a farmácia do estado, de alto custo, para poder os pacientes pegarem, né, as insulinas, os exames, por exemplo, que eles sugerem, por exemplo, são esses. Mas tem outros anticorpos. Existe o antilhota, anti-insulina, existem outros, mas a gente sabe que também tem um custo esses exames. Então, em geral, às vezes acaba pedindo só um, a depender de como é o acesso do paciente a esses exames, mas se por acaso der negativo e o paciente tiver como fazer outros exames, aí o médico vai solicitando outros anticorpos. Porque não é porque o antigado deu negativo, com o peptídeo ser muito reduzido, que o paciente não tem diabetes tipo 1. Às vezes tem paciente que só aparece um anticorpo ou outro, tá? Então vamos lá. A gente já falou de deficiência da produção de insulina, que a gente vai ver bastante aí nessa perda abrupta de insulina no peptídeo C. A gente já falou dos anticorpos. E o que chama a atenção é que, como é uma perda abrupta, em geral, os pacientes com diabetes tipo 1, o diagnóstico realmente acaba tendo uma cetocitose diabética, que é diferente do tipo 2, porque vai a evolução mais lenta, às vezes o paciente já está ali com 200 e não está percebendo, se for um paciente que não faz um check-up, por exemplo, de maneira rotineira, possa ser que ele já tenha um diabetes há anos e não sabia. No tipo 1, isso é muito difícil de acontecer. Como a perda é abrupta, os sintomas que a gente chama, né, dos quatro polos dos quatro P's do diabetes, eles são bem expressivos. E se o paciente ele não procurar auxílio, possivelmente ele vai para urgência e aí acaba sendo diagnosticado lá, né? Então, a gente vai ver muito no paciente uma perda de peso bem importante. A gente vai ver poliúria, polidipsia e polifagia, tá? Então, a grande questão é que o diabetes é lembrar que é uma doença autoimune. Porém, 5% dos casos, como vocês podem ver aqui no slide, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o laserzinho, peraí. Existe o diabetes tipo 1A e tipo 1B. 5% dos casos pode ser o diabetes tipo 1B, que é aquele que o anticorpo vai estar negativado, mas a gente viu que ele teve todos os sintomas, que teve uma perda abrupta da produção de insulina, que de fato se encaixa, tá? Em geral, a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 1, de fato, o diagnóstico é na infância e na adolescência. Porém, hoje em dia a gente está vendo muitos casos de adultos e até de idosos. E aí a gente acaba chamando de diabetes tipo LADA, que seria o diabetes tipo 1 latente do adulto, mais tardio, depois dos 25 anos. O que a gente vê só de diferença em relação, mesmo tendo o anticorpo, peptídeo C ali bastante reduzido e zerado depois, é que essa evolução dessa perda, né, do peptídeo C, ela é um pouco mais lenta. Quando é diagnosticado de maneira mais tardio, aí sendo o tipo LADA, tá? Então, só pra gente entender onde a gente tá. No diabetes tipo 1, como eu falei pra vocês, quase sempre a autoimunidade ela é presente. Mas existem estágios para isso. Existe o estágio um, o estágio 2 e o estágio 3. E qual seria essa diferença? Ó, para ter o diagnóstico de diabetes, independente do tipo, os valores de diagnóstico são os mesmos, tá? Então, por exemplo, uma glicemia de jejum, que é que a gente considera dentro da normalidade? Menor do que 100. Se ela já tiver entre 100 e 125, a gente considera pré-diabetes, né? E maior ou igual a 126, a gente já considera um diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo. De diabetes, vamos falar de diabetes. Só qual é a grande questão? No diabetes tipo 1 não existe pré-diabetes, porque na verdade a gente sabe que não tem como reverter, pensando nesse sentido, diabetes tipo 2 que a gente pensaria nesse quadro. Aqui a gente pensa em estágio. No estágio um, o anticorpo ele já está positivado, então é porque o anticorpo não é um exame que a gente faz de rotina. Então, o paciente muitas vezes já tem o positivo, né, o anti-GAD, por exemplo, positivo, mas a glicemia dele está normal, está dentro da normalidade no estágio um, e ele também não tem sintomas. Já no estágio 2, além dos anticorpos positivos, a glicemia já começa a alterar um pouco, fica uma desglicemia, mas não são valores ainda de diagnóstico. E já no estágio 3, aí, além de estar positivado, os valores já são de fato de diagnóstico e aí os sintomas já são presentes. Lembrando como a perda é abrupta, então a gente já vê realmente os sintomas presentes. O que é que isso aqui muda?
Hoje a gente está vendo que existe um percentual ainda baixo, em torno de 15%, ainda não está muito certo na literatura, que pode ter esse envolvimento genético. A gente sempre pensou que diabetes tipo 2 e de fato tem um envolvimento muito maior. Mas o tipo 1 pode ter. Então, assim, parentes de primeiro grau, se for possível, porque isso ainda não está bem estabelecido, mas a gente pode ficar assim em alerta, né? Se for possível fazer, a gente acaba fazendo o antigade para poder já ver. Por quê? Se a gente sabe que a perda de insulina ela é abrupta, quase todos os pacientes com diabetes tipo 1 têm cetoacidose no diagnóstico. Depois a gente consegue evitar, mas no diagnóstico a gente não sabe que tem o diagnóstico, então a gente não vai aplicar insulina. E aí a gente poderia evitar esse quadro de cetoacidose, o que isso é algo muito positivo. Hoje, a gente até existem medicações, mas não tá assim, não tem aqui no Brasil, na verdade, mas tem grandes estudos fora com medicações, teplizumab, por exemplo, para a gente poder adiar aí esse estágio. Mas aí a gente teria que ter um paciente que realmente, antes de estar com o diagnóstico, por exemplo, ele conseguiu ver que já estava anticorpo positivado. É para agora? Ainda não, mas só para a gente saber que a gente está caminhando em relação às pesquisas, em relação quem sabe aí uma cura no diabetes tipo 1. Não é fácil, não é simples, mas a gente tá vendo muita evolução, tá? Bom, o tratamento do diabetes, né, no geral, independente do tipo, a gente sempre falou que a gente tem três pilares, que é medicação, alimento e exercício. São os três pilares, medida de estilo de vida e a medicação. O diabetes tipo 1 não tem como a gente ficar sem medicação, já que a gente não produz nada de insulina, mas é completamente possível a gente conviver bem, tá? É, só que qual é a grande questão? A gente precisa de uma ferramenta para poder unir a medicação, o alimento e o exercício. E aí, por isso que é tão importante a gente trabalhar aqui em equipe, né? Enfermeiro, enfim, todos nós aqui conversarmos a mesma língua com o paciente. E a contagem de carboidratos é um desses pilares para a gente poder unir tudo isso. A contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional onde a gente faz a interação entre o alimento e o medicamento, por exemplo, de maneira assim mais expressiva. Existem vários motivos para alterar a glicose. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se, por exemplo, alguém aqui que não tem diabetes, eu não. Se alguém aqui come um pão, por exemplo, no café da manhã, vai sair uma quantidade de insulina no corpo de vocês. Se no outro dia vocês resolvem comer dois pães, possivelmente vai sair o dobro de insulina no corpo de vocês. E aí, como é que a gente que tem diabetes tipo 1, a gente quer alterar essa quantidade de comida, precisamente de carboidrato, porque 100% tem impacto na glicose, não variar a dose e esperar os mesmos resultados? Então, o X do diabetes está na contagem de carboidratos, está na interação entre o alimento e o medicamento. É necessário se fazer. E é isso que a gente vai discutir um pouco hoje sobre essa interação, que ela é muito importante, tá? E eu coloco aqui embaixo algo que segura tudo isso, que é a educação em diabetes. Que a enfermagem faz muito bem feita isso, porque assim, não adianta a gente só prescrever, a gente precisa educar. E até com medicação, né? Tem pacientes, por exemplo, uma vez eu fui para um mutirão que a gente decidiu que a gente iria atender os pacientes que estavam com a glicemia acima de 350, porque era muita gente. E aí, quando chegou lá, quando a gente ia perceber, a grande maioria dos pacientes que estavam com a glicose, a glicemia mais alterada, eles não tinham tomado a medicação que foi proposto pelo médico assistente deles. Era de manhã, no café da manhã deles. E a gente questionou, mas por que você não tomou? E aí os pacientes falavam, ah, porque minha glicose acordou boa, então eu só tomo quando ela não tá boa. Então, na cabeça dele, ele só precisava tomar a medicação se a glicose estivesse fora da meta, por exemplo. E na verdade é para manter a meta. Então, vejam que às vezes não é falta de prescrição, é de educação. Ele entendeu os porquês que tem ali no tratamento dele. E isso muda completamente. Às vezes a gente não precisa mudar a conduta nutricional, a conduta, enfim, de qualquer outro profissional. Às vezes, na verdade, é o paciente entender o que está ali. Quais são as habilidades, né, específicas que o paciente precisa desenvolver para ele seguir o tratamento. No caso do diabetes tipo 1, o paciente ele vai precisar utilizar insulina. Ele pode até utilizar comprimidos, mas ele precisa ter insulina de base, tá? Porque a gente não tem produção, tá? E aí a gente precisa entender que o paciente ele pode ter dois tipos de tratamento. Via de regra, o tratamento é esquema basal bolus. O que é que seria isso?
A gente tem uma insulina, começando aqui pela NPH, ó. NPH, Determir, Glargina, Degludec, Tugel, que são insulinas basais. Para que serve isso? Para cobrir as atividades fisiológicas do nosso corpo. Então, faça chuva, faça sol, a gente precisa tomar insulina basal. Se não, cetoacidose vai estar a caminho do paciente. Então, muitas vezes, quando o paciente tem cetoacidose, muitas vezes não aplicou. Então é isso que a gente precisa questionar para poder a gente entender e ele perceber, porque às vezes ele nem sabe que se ele não aplicar basal, ele não tem. Já teve paciente que falou, que não ia aplicar porque estava sem fome, mas não tem nada a ver insulina basal, tá? Então, nosso corpo também, né, o nosso fígado, ele produz, ele tem reserva de glicose em forma de glicogênio hepático. Então, a insulina basal serve para cobrir isso, porque mesmo se a gente comer, a gente tem essa produção, tá? Então, se qualquer um tipo dessas insulinas que estão aqui, elas são basais. Tem algumas que duram menos do que 24 horas. Então, possa ser que a NPH, por exemplo, no diabetes tipo 1, o médico coloque 3 vezes. No café, no almoço e antes de dormir, por exemplo. Já a degludeca, ela dura até mais do que 24 horas, mas o paciente aplica assim uma vez por dia. Então, assim, independente de qual seja basal, o intuito é o quê? Que o paciente 24 horas por dia esteja coberto, tá? Já as insulinas rápidas ou ultra rápidas servem para a gente fazer o bolus. Por isso que o nome é basal bolus. Bolus ele é feito nas refeições que o paciente faz. Ou então, se a glicose do paciente estiver muito alta, também para reduzir. Porque existem dois tipos de bolos. Bolos de alimentação, que é quando o paciente come, e bolos de correção, se a glicemia estiver mais alta. Não sei se alguém aqui já viu, às vezes na prescrição do médico tem assim: café, almoço, jantar, 5 unidades. Se glicemia acima de 150 mais um, acima de 200 mais dois. Esse mais ali quer dizer o quê? Se o paciente ele precisar colocar uma dose de insulina um pouquinho maior para poder corrigir a glicose se ela estiver alterada, né? Isso dá para a gente entender. Não dá para a gente aplicar a mesma dose se o paciente tiver com glicemia 100 ou 200, por exemplo. Então, por isso que ela pode variar tanto pela comida, tanto pela glicose, tá? A insulina regular que a gente tem no SUS, que seria a insulina rápida, mas aqui no nosso estado, né, no caso, na farmácia de alto custo, é disponibilizado para os pacientes a insulina ultra rápida, que nesse momento agora tá a insulina Lispro. A gente tem todas essas no mercado, mas hoje, no caso, a gente tem insulina Lispro, que é uma insulina ultra rápida, que tem uma duração ali de mais ou menos de 3 horas, com pico de ação de 1 hora. Por que isso é bom? Porque o carboidrato, né, pão, macarrão, arroz, ele tem a absorção dele ali no máximo 2 horas. Então, casa muito bem a ultra rápida com o carboidrato. Já a regular, ela é mais lenta, então ela não cobre muito bem o carboidrato. Então, é mais difícil realmente para o paciente. E aqui é disponibilizada para os pacientes com diabetes tipo 1 de maneira administrativa, no caso. Então, de maneira geral, os pacientes do SUS aqui, de maneira administrativa, lá no caso, o que é que eles utilizam? Glargina, que é a que tem aqui, ou degludeca, tá? Existem critérios para mudar para degludeca. Inicia todo mundo por glargina. A degludeca é mais estável e dura mais tempo, né? Por isso que tem alguns pacientes que não se adaptam e aí depois, 6 meses depois, acabam migrando para degludeca, critério médico. E a Lispro nesse momento. Isso aqui pode variar a depender de qual seja a compra feita pelo governo, tá? Vou passar aqui. Bom, em relação à alimentação, a alimentação de quem tem diabetes e quem não tem é a mesma, tá? Ela não muda. Claro que eu vou estar me comparando, eu estou me comparando com uma pessoa que seja saudável também. Então, todas as diretrizes para uma pessoa que quer estar saudável é a mesma para quem tem diabetes e quem não tem. Então, se a gente for olhar aqui carboidratos, 45 a 60%. Se a gente for ver em relação a quem não tem, nas DRIs é 45 a 65, praticamente a mesma coisa. Sacarose é permitido para o paciente com diabetes, desde que esteja dentro de um contexto de alimentação saudável. A gente vai falar sobre isso no máximo de 5 a 10% do valor energético total. E a gente vai vendo que vai seguindo, tá? Aí vem algumas perguntas. A gente pode fazer algumas dietas com menos carboidrato? Pode, até tem aqui também que isso é possível se o paciente tiver acesso a um profissional especializado nesse sentido. Mas qual é a grande questão aqui? Qual é o foco? Se a alimentação não é diferente, então o que é que a gente faz para conseguir controlar os nossos pacientes? É a contagem de carboidratos.
A questão é que a dose de insulina desse paciente precisa estar de acordo com o que ele come. Se isso aqui não tiver em acordo, não tem controle no diabetes. Então, esse é o X da questão. Inclusive, a gente vai discutir isso bastante no caso clínico. Então, acho que vai clarear muito mais o que a gente está aqui elucidando de maneira teórica, tá? Então, e desde 2019, essa tabelinha aqui, eu peguei das diretrizes de 2019 e 2020 da Sociedade Brasileira de Diabetes. Já tem mais novas, mas agora eles não botam mais a tabela. Eu botei só para vocês verem, mas por quê? Porque desde 2019, a Associação Americana de Diabetes, que é a mais importante que a gente tem, o que é que eles falam? Não há um percentual de padrões, né, de calorias provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras para a população que tem diabetes. Então, assim, existe algo assim, é certo isso para você? Não. É de maneira individualizada, com base nas preferências alimentares, riscos metabólicos e condição clínica do paciente. Então, a grande questão é que, independente da estratégia alimentar que a gente pense no para o paciente, ele precisa fazer contagem. Se ele não fizer contagem, a gente não consegue ter o controle glicêmico adequado, tá? Deixa eu só passar aqui, tá? Já já eu falo. Existem algumas formas também da gente evitar picos de glicemia no paciente. Porque o que acontece? Muitas vezes, o que é que a gente tem de acesso no SUS? De maneira administrativa, fitas de glicemia. E aí, o paciente, a gente sempre pede para o paciente fazer a monitorização para a gente entender se precisa mudar algo do tratamento. Então, em geral, a gente pede para o paciente fazer antes, a glicemia antes da refeição e 2 horas depois da refeição. Café, almoço e jantar, por exemplo. E aí, por quê? Porque a gente quer ver o carboidrato, por exemplo, que 100% dele tem impacto na glicose. Se 2 horas depois, deu certo. A gente sempre brinca, na verdade, que a glicemia pós-prandial é a glicemia do nutricionista por causa disso, por conta da comida. Mas também, na verdade, é para ver se o médico viu que a dose está correta ou não. Qual é a grande questão? Às vezes, quando a gente faz só antes e 2 horas depois, a glicose pode estar até boa, mas talvez com 1 hora dê um pico que a gente não está visualizando. Que vai ser difícil, porque se a gente for pedir para o paciente fazer todos os horários, às vezes ele nem tem esse quantitativo de fitas todo. Então, de maneira geral, isso é o que a gente pode orientar para todo mundo, tá? Então, o que é que a gente pode fazer para evitar picos de glicose? Se eu tô vendo aqui que o carboidrato, fruta é saudável, tá, gente? Mas é carboidrato, daqui não é para comer, mas a gente precisa quantificar e saber como combinar ela. Então, fruta, macarrão, pão, arroz, farinha, as raízes. Como é que a gente pode fazer para minimizar o impacto glicêmico, por exemplo? Misturar com fontes de proteína e gordura, porque dessa forma a proteína ela é absorvida entre 3 a 4 horas, já a gordura em torno de 5 horas. Então, se a gente mistura o pão com o ovo na natureza, quase todos os alimentos têm proteína e gordura em conjunto, tá? Então, se a gente mistura o pão com o ovo, possivelmente o pico da glicose do paciente já vai ser mais baixo. Ah, Nutri. E não vai ser melhor se ele comer uma raiz, não? Se você colocar raiz com o ovo, talvez também o pico seja menor ainda. Porque veja que o carboidrato ele é absorvido de 15 minutos a 2 horas. Então, vão ter carboidratos que são mais lentos, como as raízes, que isso vai facilitar sim. Porém, uma coisa é importante. Para a resposta glicêmica, a quantidade ela é preponderante à qualidade. A gente não precisa escolher entre a quantidade e qualidade. Mas não vai adiantar o paciente comer uma raiz e ele comer uma bacia. E se o pão ele só vai comer um. Aí, nesse caso, é melhor ele comer o pão. Então, a gente também precisa pensar que não existe esse alimento milagroso. A quantidade, ela sempre importa. Pensem sempre que a dose de insulina do paciente, a dose de insulina ultra rápida, ela é dependente do carboidrato. Então, a gente realmente precisa fazer aí esse comparativo, tá? Então, nunca esqueçam que a contagem de carboidratos é essa ligação, é essa conexão da alimentação com a medicação. Existe mais de um tipo de forma da gente contar o carboidrato, tá? Para não estender muito aqui, eu vou deixar até para a gente mostrar o exemplo no caso clínico, até por conta do nosso tempo que a gente tem de apresentação aqui. Existem dois tipos e eu vou deixar para a gente falar lá quais são as formas que a gente tem para contar. Mas seriam dois tipos de contagem, que é por equivalência, que é quando o paciente usa dose fixa, ou grama por grama, quando a gente varia a dose. E eu vou explicar como é que a gente faz no caso clínico, porque fica mais prático, tá? E é só para vocês não esquecerem disso. Insulina e comida, de fato, elas precisam dar juntas, porque senão a gente não vai conseguir controlar o nosso paciente. É a chave do tratamento a contagem de carboidratos. Sem ela, a gente, infelizmente, não vai conseguir. E eu deixei, acrescentei da última vez esse slide aqui, porque
mesmo o paciente do SUS, ele pode ter acesso às tecnologias em diabetes. Então, a gente tem hoje em dia aplicativos de contagem de carboidratos, da própria Sociedade Brasileira de Diabetes, por exemplo, tem. A gente tem o iGlico também, e quase todo mundo tem um celular, um smartphone. Então, isso pode ajudar eles a contarem o carboidrato, tá? Em relação aos sensores de glicose, a gente não tem ainda de maneira administrativa, tá? Mas recentemente a gente fez uma pesquisa na Universidade Federal de Sergipe implementando o sensor de glicose. Então, ainda não é para agora, mas eu vislumbro que a gente vai ter medidas públicas para isso e cada vez mais os pacientes vão ter acesso aos sensores de glicose, onde a gente consegue monitorar de maneira, ver ali de maneira contínua tudo que acontece na glicose do paciente. Então, óbvio que é muito melhor do que só olhar aquela foto ali do momento. Bombas de insulina que hoje, na verdade, a única bomba que está vendendo no Brasil é uma bomba automatizada. Então, o sensor de glicose já envia para a bomba de insulina, deixa eu pegar aqui, que é um sistemazinho assim que o paciente tem acesso, né? Fica no corpo dele. E a bomba de insulina, ela vai diminuindo e aumentando a insulina à medida que vem a glicose. Então, isso ajuda muito a gente. Se o paciente comer, ele precisa avisar e precisa avisar os carboidratos. Mas não há aquela contagem mais tão precisa. Pequenos erros a bomba vai realmente dando conta e dá mais autonomia pra gente. A gente consegue ter um controle muito melhor. E a gente vai falar ainda muito sobre isso, mas o que eu quero conseguir elucidar muito mais quando a gente chegar no caso clínico é que, de fato, a gente é difícil, não é fácil, mas com conhecimento a gente consegue trazer mais leveza para a vida dos nossos pacientes. E eu acho que é isso que está faltando. Muitas vezes eles querem até mais um acolhimento do que uma habilidade técnica assim, de primeira, né? O primeiro momento com eles, porque já é muito pesado. Então, a gente mostrar para eles que é possível conviver e que de fato é, apesar das dificuldades, eu acho que já é um grande passo para a gente conseguir que eles tenham uma melhor adesão no tratamento. Quando vocês quiserem botar o caso clínico, Oi, aí vocês avisam e colocam, tá? pronto, perfeito, Maria. Muito obrigada pela sua apresentação, por sua didática, né? Muito boa. Temos aqui uma pergunta no chat, não sei se você conseguiu ver. Abri aqui agora. Uma dúvida que tem a relação entre a dose de insulina e o nível de redução glicêmica, especialmente em relação regular, especialmente regular e NPH, que é a que trabalha mais no dia a dia. Bom, vejam, era isso que eu ia falar sobre a contagem de carboidratos. Vejam. A contagem de carboidratos, ela pode existir com dose fixa, tá? Então, se, por exemplo, vier com a prescrição de quantidade fixa de insulina, a gente só precisa, o paciente precisa entender que ele não pode variar a quantidade de carboidrato, porque existe uma relação ali por trás, ele vai estar variando ali, vou dar um exemplo. O paciente utiliza 3 unidades de insulina ultra rápida, já já eu chego na regular. 3 unidades de insulina ultra rápida. E ele come 30 gramas de carboidrato no café da manhã. O que quer dizer isso? Que a 3 unidades cobrem 30 gramas. É a mesma coisa de eu dizer que uma unidade cobra 10 gramas, 2 unidades 20 gramas, 3 unidades cobrem 30 gramas. Então, possivelmente ali o médico já descobriu que a relação insulina-carboidrato dele é 1 para 10. Se esse paciente, em vez de comer 30 gramas, comer 50 gramas, ele vai aplicar 5. Se ele come 60 gramas, ele vai aplicar 6, tá? Então, isso a gente chama de relação insulina-carboidrato. E existe também o fator de sensibilidade. Uma unidade baixa quantos pontos na glicose do paciente? Por exemplo, o paciente ele chegou no café da manhã e a glicemia dele está 200. Só que a meta dele era 100. Então, ele tá 200, mas a meta era 100. Quantos pontos a glicemia desse paciente tá acima do que ele gostaria que tivesse? 100 pontos. 200 menos 100, 100. Se eu vamos dar um supor que o fator de sensibilidade desse paciente seja 50. O que é isso? Uma unidade da ultra rápida baixaria 50 pontos. Se eu quero baixar 100, aplicaria duas. Uma unidade baixa 50, o dobro, duas,
100 pontos. Então, por exemplo, o paciente acordou e a glicemia tá 100 e ele vai comer 30 gramas de carboidrato, que foi esse exemplo que eu falei. Se a relação insulina-carboidrato dele é 1:10, uma unidade cobre 10 gramas, duas 20, três 30. Ele vai aplicar 3 unidades para comida. Ele acordou e a glicemia tá 200 e ele ainda vai comer também esses 30 gramas. Ele vai aplicar 3 da comida mais o 2 que a gente já fez a continha agora, da correção de glicemia. Ele vai aplicar 5, por exemplo. Então, a dose de correção depende do valor da glicose e a dose de alimentação depende da comida. Só que a grande maioria não faz esse tipo de contagem. E aí, deixa eu só voltar aqui. Em relação à NPH irregular, a NPH seria a basal, certo? Então, essa insulina é fixa, ela não entra na contagem. O que entraria na contagem seria a insulina regular, que o fator de sensibilidade em relação à insulina carboidrato podem ser utilizadas para qualquer uma, tá? Seja para NPH, ou seja, para regular, perdão, ou seja, para ultra rápida. Aí você perguntou aqui uma dúvida que eu tenho é a relação entre a dose de insulina e o nível de redução glicêmico. Isso aí, possivelmente, você está falando sobre o fator de sensibilidade, quanto reduz. Veja, existem algumas fórmulas que a gente tem para poder descobrir a relação, tá? Se você me perguntar, existe uma regra geral de adulto? Existe, é 50. Uma unidade baixaria 50 pontos. Mas a gente precisa ver se essa regra geral corrobora, se o paciente trouxe uma mapa de glicose, se já corrobora com aquilo, ou se a gente pode, de repente, ah, não, esse aqui, uma unidade baixa muito, vamos botar 100. Esse aqui não, baixa pouco. Em criança, assim, o que é que a gente faz em geral? A gente pega a dose total diária do paciente, a gente pega 1.800. Tem várias regras, tem 1.800, 1.500, 2.000, enfim. Mas uma regra geral, pega 1.800 e divide pela dose total do paciente. Então, por exemplo, se for um paciente que toma 30 unidades de basal e aplica 10, 10, 10 de ultra rápida nas refeições principais. 30 de basal mais 30 da ultra rápida soma nas refeições dá 60, concordam? Se eu pegar 1.800, que é essa regrinha, 1.800 e dividir por 60, vai dar 30. Ou seja, o fator de sensibilidade desse paciente é 30. Você vê que é mais apertado. Uma unidade já baixa menos pontos, porque possivelmente ele é mais resistente. Uma dose de insulina mais alta, por exemplo. E também existe uma regra do carboidrato, de maneira geral, que é 400 ou 450. Existem divergências de literatura, tá? Se eu pegar 400 e dividir por 60, por exemplo, vai dar 6,77. Então, uma unidade baixaria 7 pontos, ou cobriria 7 gramas de carboidrato nesse paciente. Em geral, no café da manhã a gente precisa de mais insulina pela mesma quantidade de comida das outras refeições. Então, deu 1:7 aqui, por exemplo. Então, aí vai ter médico que vai dizer, ah, então eu vou começar com 1:7 no café e 1:10 nas outras refeições, eu deixar mais tranquilo, por exemplo. Perguntaram aqui também sobre aplicativos de contagem. Eu vou colocar aqui no chat, porque acho que fica mais fácil, porque a iGlico, eu não sei se todo mundo vai entender como escreve, né? Então, tem o da SBD, eu vou botar aqui o iGlico também. O iGlico, o que é uma coisa legal, gente? Ele tem uma calculadora para dizer, para sugerir prescrições de dose mesmo. Então, de dose médica. Mesmo se você não for médico e quiser só ter curiosidade, você até pode ver, porque ele vai lá dar sugestões, a gente não vai prescrever, mas ele dá lá para você entender o conhecimento, né? Então, é, ele dá lá a sugestão de dose, de como dividir, de qual. Isso que eu falei, né? Essas algoritmos, ele já colocou lá para vocês, então a gente consegue ter uma noção de como começar mesmo. Teve mais alguma pergunta? Não, acho que foi isso. Isso mesmo, obrigada. Nada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat e a gente responde depois, né, Maria? A gente envia lá no grupo depois por conta do nosso tempo. E aí a gente pode agora iniciar a leitura e a discussão do caso clínico. Joel vai projetar aqui, né, Joel?